Olá a todos, aqui estamos reunidos novamente para retomarmos o caminho de Jesus com Jesus. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos guie, que nos ajude nesta caminhada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. E vamos para a estrada. Depois das festas do Natal, e pelas festas do Natal, nós entendemos a própria celebração do Natal de Jesus, depois a festa da Epifania, que foi objeto do nosso estudo da última vez que nos vimos, quando falamos dos Reis Magos. A Epifania, a palavra significa manifestação. Na realidade, é a manifestação de Deus na carne, que é Jesus. A quem? Aos magos vindos do Oriente, isto é, a humanidade, já que eles representam a humanidade. E logo depois dos magos, a liturgia do ano comemora ou celebra a festa do batismo de Jesus, com o qual tem início a missão evangelizadora do Mestre. Antes de começar a sua missão, ou seja, antes de iniciar a sua pregação, em outras palavras, antes de apresentar o plano de salvação de Deus, que é a instalação do reino de Deus na terra, Jesus vai passar por duas experiências. Primeira é o seu batismo, por João Batista nas águas do Jordão. E logo depois do batismo, ele será conduzido pelo Espírito Santo, que está sempre sobre ele, que desceu sobre ele no seu batismo. Ele será conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele será tentado durante 40 dias, 40 noites pelo diabo. De maneira que esses dois acontecimentos, eles são parte integrante da missão salvífica de Jesus, que começa exatamente com eles. Ou seja, o batismo de Jesus e a tentação que ele sofreu no deserto, vamos falar de deserto, no deserto por parte do demônio. Isto que introduz Jesus na sua vida pública. Tanto que, passado tudo isso, ele então vai iniciar efetivamente a sua caminhada pelo mundo, que durará 3 anos. Começando com a escolha dos seus apóstolos e depois as primeiras curas, os primeiros sinais que ele dará concretamente, indicando de onde que ele vinha e também mostrando claramente quem ele era. É óbvio que esses sinais continuam até hoje, mas vê quem quer. E não é ver apenas com os olhos da face, porque muitas vezes não dá para ver. Sinais são sinais, mas sim sentir e enxergá-los com os olhos do coração. É exatamente isso, em outras palavras, nós podemos sintetizar numa única: fé. Tenho fé, acredito que este é Jesus Cristo. Pois muito bem. Quando, depois de Jesus ter ressuscitado, ascendeu aos céus, foi embora, veio o Espírito Santo,
E a igreja começou a ser formada. As primeiras comunidades cristãs, ou seja, aquele povo judeu, inicialmente, aqueles que seguiam a religião judaica, inicialmente, quer dizer, os oriundos do judaísmo, está aí nisto o Antigo Testamento. Os oriundos do judaísmo, aqueles que se prendiam à lei do Antigo Testamento, começaram a se formar em torno da mensagem de Jesus. Ora, eles não conheceram Jesus pessoalmente, mas alguns tinham conhecido. Quais eram esses? Os apóstolos. Aqueles que haviam convivido com Jesus e a quem Jesus atribuiu a missão de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho do Reino, a boa nova da salvação. Jesus atribuiu a um grupo de pessoas, e essas pessoas, não havia nenhum acadêmico, nenhum PhD. Essas pessoas saíram pelo mundo, eram pessoas simples, comuns, levavam a vida ordinária, quer dizer, de todo dia. Eram pescadores, basicamente, porque ele os havia pego ao redor do mar da Galileia. Havia outros, claro, havia gente de todo tipo, porque Jesus nunca fez acepção de pessoa. Então, essas pessoas começaram a se espalhar, porque a perseguição começou logo. Então, eles foram se espalhando, e na hora que foram se espalhando, o que aconteceu? Iam levando a mensagem de Jesus para outros lugares, para outros povos. Desses todos que foram grandes, o maior era um sujeito pequenininho, que tinha um nome, Saulo, mas que depois de uma experiência pessoal com Jesus, ressuscitado, mudou até de nome, porque ele se converteu, deixou de ser Saulo para ser Paulo. Paulo apóstolo, São Paulo, cuja conversão a igreja fez memória ontem, dia 25 de janeiro. De maneira que esse foi o principal arauto do reino de Deus, o principal pregador de Cristo no mundo. E legou à igreja o que ela tem de mais fundamental, que é a sua doutrina. Ele é um dos pilares, junto com Pedro, os dois grandes pilares. Pedro, escolhido por Jesus, a rocha sobre a qual a igreja foi erigida, e Paulo, que espalhou a boa nova para o mundo inteiro, indo aos pagãos, cumprindo uma missão que o próprio Senhor lhe dera. Esse foi efetivamente apóstolo, porque o apóstolo é o mensageiro, o anunciador da boa nova. Isto foi Paulo apóstolo. Mas nós estamos falando de um tempo muito anterior a Paulo apóstolo. Paulo, vamos deixar para depois, mas apenas para termos uma ideia do que acontecia. No início, quer dizer, antes de Jesus começar a sua pregação, houve uma preparação. E a preparação foi feita por um indivíduo, principalmente. Esse indivíduo, que é parte integrante do Antigo Testamento, pode-se até dizer que ele é o último dos profetas e provavelmente o maior de todos. Porque ele terá por missão justamente apontar o Filho de Deus ali, o homem Jesus, às pessoas. É ele que vai dizer: é este o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Muito bem, então, coube a João, chamado o Batista
porque ele batizava, e nós já vamos ver isso, a partir do Evangelho de Marcos, mas antes disso nós vamos ver outra coisa. Então, coube a João exatamente fazer esse anúncio. Preparar a vinda de Jesus. Quer dizer, preparar o início efetivo da caminhada de Jesus na terra. Ele é quem projeta inicialmente a missão que Jesus haverá de cumprir. Então, João Batista é uma figura de excepcional grandeza e importância. Ele é, indiscutivelmente, o último dos profetas. Pois bem, a carta aos Hebreus começa da seguinte maneira: no princípio, Deus enviou os seus mensageiros, os profetas, para anunciarem a sua palavra. Nos últimos tempos, mandou-nos o seu próprio Filho Jesus. Quer dizer, antes de Jesus, houve quem? Os profetas, principalmente. Foram os profetas os grandes anunciadores da chegada do reino, da chegada daquele que viria do Pai para instalar na terra o reino de Deus. E o reino de Deus significa que toda a humanidade que havia se afastado de Deus por causa do pecado original, daquele pecado inicial lá do Adão e Eva, toda a humanidade seria resgatada novamente para Deus. Porque Deus criara o ser humano à sua semelhança, em conformidade consigo mesmo, e o fizera por amor. E o Deus de amor não poderia querer a morte das pessoas que ele havia criado. Quer dizer, da pessoa, porque aí não são todos, mas é da pessoa. A criatura humana é tão amada por Deus que Deus não cria o ser humano, não faz aquele que é o objeto da sua maior afeição, do seu amor divino, não criou para a morte, criou para a vida. Só que essa criatura, conscientemente e livremente, escolheu o caminho oposto. Então, seguia para a morte e Deus queria-o para a vida. Por isso é que no início, ele mandou uma série de mensageiros, chamados profetas. A gente conhece alguns, vou dizer 3, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas há 12 grandes profetas. Então, o que acontece é o seguinte: mandou essas pessoas para que anunciassem: olha, chegará um dia em que eu mandarei o meu próprio Filho para resgatar a humanidade. Isso foi uma promessa que foi sendo transmitida através dos séculos. Não é da noite para o dia, mas através dos séculos. E a coisa foi acontecendo, e assim apareceram os profetas. Pois bem, fazia já 400 anos que o último profeta, aquele registrado no Antigo Testamento, chamado Malaquias, tinha aparecido. Fazia 400 anos. E Malaquias falou da chegada do Messias. Então, 400 anos depois, mais ou menos isso, aparece João Batista, já anunciando a chegada iminente, já dizendo que está presente entre vocês, só que vocês não conhecem, está presente entre vocês aquele que virá salvar todos. Já está presente no meio de nós o Messias, aquele que é o Filho de Deus
e que virá promover a salvação da humanidade. Ele já chegou e vai se apresentar, vamos dizer assim. E exatamente quem anuncia isso é João Batista. Portanto, ele é um profeta. 400 anos depois de Malaquias, surge João Batista como o último dos profetas. Porque depois dele, apresentado por ele, revelado por ele, para as pessoas já ali, pessoal concreto, ele aponta para Jesus e diz, é esse, aquele de quem eu disse que eu não sou digno de desatar as correias da sandália. É esse que vai promover a reviravolta da humanidade. É esse que vai fazer com que a humanidade pecadora, perdoados os seus pecados, volte-se novamente para Deus. Seja acolhida novamente no seio do Pai. Ele só não diz, mas indica que é esse, para quem ele aponta, o Cordeiro de Deus, que vai ensiná-los a rezar, Pai Nosso que estás no céu. Vai ensinar a todos nós a chamar Deus de Pai novamente. E para sempre. Porque o que ele vai fazer tem princípio, meio e o fim, que prossegue na eternidade, então não tem fim. Algo que é eterno. E o que é eterno para Deus é a vida. O maior dom, a maior graça que Deus pode conceder a qualquer indivíduo. Pois então, no início, veio um homem anunciando a chegada desse outro. E é isso que Marcos começa a contar logo no seu evangelho. Não vamos falar de Marcos, agora vamos deixar um pouquinho para diante, para a gente poder falar de Marcos. Todo mundo fala muito de Mateus, de Lucas, é claro que não sem razão. Lucas, por exemplo, é quem conta a história mais detalhada da infância de Jesus. Mateus também conta, mas com outro olhar. Só Mateus e Lucas falam da infância de Jesus. João é um teólogo. João já pensa alto, por isso ele é representado por uma águia. A figura de João é representada por uma águia, porque a águia voa alto e enxerga longe, e profundamente. Então João está num patamar muito mais elevado do que os outros. João fala das coisas transcendentes, enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam das coisas imanentes, aquelas que acontecem na terra. Quer dizer, falam de nós, que temos que ter os pés na terra, embora a cabeça no céu. E isto fica muito claro também na cruz de Jesus. A haste na qual ele foi pregado não é o patíbulo, aquele horizontal, não, é o vertical. Põe Jesus com a cabeça no céu, é para o alto, e os pés para baixo, na terra. Jesus tem os pés na terra, o homem, mas tem a cabeça no céu, Deus. Filho de Deus. Mas isso também é uma outra história que fica para lá. Nós estamos começando, aproveitando o ano litúrgico, que está também iniciando. Estamos na terceira semana comum do ano litúrgico, já tendo passado o tempo do Natal. Hoje é a sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Domingo, na celebração litúrgica, nós teremos o quarto domingo do tempo comum. São 34 ao todo. E esta parte comum, que trata exatamente da missão de Jesus, da pregação de Jesus, dos ensinamentos de Jesus e dos sinais que Jesus dá na sua caminhada terrena
para mostrar quem ele é, esse que João Batista vai revelar. É essa caminhada de Jesus este ano, que liturgicamente é chamado de ano B, é feita sob o olhar de Marcos. Por isso é que nós chamamos o Evangelho de Marcos. Na realidade, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Mas esse segundo Marcos significa que Marcos quis sintetizar aquilo que a comunidade dele falava de Jesus. Como a comunidade de Marcos via Jesus. Como essas pessoas que se reuniam, as poucas pessoas que se reuniam nas casas, para falar da vida de Jesus, para ouvir as histórias de Jesus, para meditar sobre os acontecimentos da vida de Jesus e o significado daquilo para a vida deles. Essas pessoas que falavam, portanto, a transmissão era oral, foi justamente a partir dessa oralidade, dessa conversa entre amigos de Jesus, sobre Jesus, que Marcos um dia resolveu botar para o escrito. E dos 4 evangelistas, Marcos é, na realidade, não vou ficar entrando em maiores detalhes, o primeiro. Muito embora canonicamente é aquilo, é a ordem da Bíblia, tá certo? Canonicamente ele apareça como o segundo. Mas os estudiosos da Bíblia entendem hoje e aceitam como certo que a fonte primeira de Mateus, que é o primeiro evangelista, né? Evangelho de Mateus, é o primeiro. Na nossa ordem aqui, na Sagrada Escritura, Mateus depende de Marcos. E Lucas vai completar Mateus. Quer dizer, os 3 são independentes. Mas Marcos é o primeiro. Não vou entrar agora em detalhes sobre quem foi Marcos, quando ele escreveu, para quem ele escreveu, não vamos falar disso agora. Vamos ficar no início do Evangelho de Marcos, porque ele é muito importante, especialmente quando o confrontamos com Mateus e Lucas, o início dos dois. E João é a parte. João é a parte, porque eu já disse que está num patamar diferente. Então, esses 3 que estão com os pés na terra, não que João não estivesse, mas esses 3 são aqueles que narram a história sem serem historiadores. Porque eles falam da história, não a história ciência, a história que nós conhecemos, não é? A história dos povos, a história das nações, a história dos feitos da humanidade. Não, ele não fala disso. Mas ele conta uma história baseada em acontecimentos reais, palpáveis, concretos. Só que essa história é uma história diferente. É a história da salvação. Porque o centro, o protagonista dessa história é um só. Tem nome, Jesus. Jesus de Nazaré, chamado o Cristo, que é um apelido, que é um título, que significa o ungido. É aquele que foi ungido por Deus para cumprir uma missão da vontade de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Fundamentalmente, cumprir a vontade de Deus. Nós nos lembramos, porque é uma passagem que está gravada no coração de cada um de nós, da Sexta-feira Santa, não é? Em que Jesus, ou na quinta, à noite, na noite de quinta para sexta, na sexta ele sofreu a paixão, quer dizer, foi à cruz, mas na quinta-feira à noite ele foi antes para onde? Para o Monte das Oliveiras, com 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e lá ele vive o seu momento de calvário, o seu momento de sofrimento interior, a tal ponto que Mateus diz que ele suou sangue.
Mas antes de suar sangue, ele clama ao Pai: Pai, se possível. Nem ele diz se possível, ele diz simplesmente isto, como um homem: Pai, afasta de mim este cálice. Olha aí. É um homem igual aos outros. Mas o que ele tinha vindo fazer no mundo? A vontade do Pai. Tanto que, depois de dizer, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso, ele acrescenta: mas que se cumpra a minha vontade e não, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Esta é a lição definitiva. Fazer a vontade de Deus. E ele veio fazer a vontade de Deus para nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Por isso que 3 anos antes, sua mãe, Maria, numas bodas na cidade de Caná da Galileia, vira-se para os serventes da festa, porque tinha faltado vinho. Ela, tendo percebido isso, diz ao filho que faltou vinho, o filho dá uma resposta, ela diz assim: para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Está dizendo para os serventes? Está dizendo para mim. Está dizendo para você. Está dizendo para o presidente da República, para o rei da Inglaterra. Está dizendo para o Papa: fazei tudo o que ele vos disser. Maria, a mais fiel, a mais perfeita discípula da palavra. Jesus fala, diz e faz. Jesus diz, fala e faz. Fazei tudo conforme ele vos disser. Pois bem, Jesus aprendeu isso também. E na hora em que ele pede para afastar aquele sofrimento, aquela angústia, aquele terror espiritual pelo qual ele estava passando, ao mesmo tempo que ele quer aquilo afastado dele como homem, ele como homem diz para Deus: mas faça-se em mim segundo a tua vontade, quer dizer, cumpra-se a tua palavra e não a minha. Por isso o mesmo Paulo apóstolo, de quem eu falei ainda há pouco, escrevendo uma carta mais tarde para um grupo que ele formara, os filipenses, ele vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente. Obedecer é difícil. É difícil. Não é fácil. Muito bem, então, mas voltemos lá para trás. A coisa é tão rica que a gente vai fugindo. Voltemos novamente ao Evangelho de Marcos. E eu queria passar os 8 primeiros versículos, só vou pular um, que é uma descrição de João, bem breve, quem é João Batista, como ele se apresentava, etc., que é o versículo número 6. Nós vamos fazer aqui, vou ler e vamos comentar do 1 ao 5 e depois o 7 e o 8, porque aí fecha a primeira parte, que é da preparação da chegada de Jesus. E nós vamos deixar para o nosso próximo encontro aquele momento em que Jesus inicia efetivamente a sua caminhada, que é o batismo, que também precisa ser analisado. Então, nós vamos começar o Evangelho de São Marcos, já que é o evangelista do ano, e já vamos na 3ª semana do tempo comum. Repito, é exatamente nessas semanas do tempo comum que nós vamos ver o homem Jesus cumprindo a missão que Deus lhe confiara, uma missão salvífica. Ele veio promover a salvação da humanidade, instalando na terra o reino de Deus. Ele trouxe o reino, que na realidade, quando a gente chega no fim, aliás, bem antes do fim, acaba descobrindo
que o evangelho é ele mesmo, já que evangelho significa boa nova. Mas então vamos lá. Marcos, portanto, eu disse, é o que escreveu por primeiro, apesar de na ordem canônica ele aparecer como segundo, ele não trata de Jesus desde o seu nascimento, passa pela infância até a idade adulta. Ele não faz isso como os outros fizeram. O Mateus e o Lucas, como os outros fizeram. Marcos, essa é uma característica dele, nós podemos ver isso depois. Ele é um sujeito direto, objetivo, de poucas palavras. E a maior delas, a maioria dessas palavras, as que compõem o evangelho dele, a maioria das palavras é de substantivos. Ele não é o homem dos adjetivos. Ele não é o homem dos advérbios. Ele não é o homem das descrições. Ele é o homem direto. É o homem objetivo. Pão, pão, queijo, queijo. Esse é Marcos. E por isso a linguagem dele é bem simples, bem objetiva. E como ele está escrevendo para estrangeiros, quer dizer, aqueles que não conhecem os costumes dos judeus, e ele vai falar dos judeus, então ele explica algumas dessas especificidades da tradição e da vida judaica. Ele sente necessidade disso. Hoje se sabe que Marcos escreveu o seu evangelho para a comunidade cristã de Roma, porque também se sabe que Marcos era um discípulo, quer dizer, um seguidor de Pedro. Ele conviveu com Pedro e foi uma espécie de secretário de Pedro. Eu até acho que o evangelho Marcos escreveu com Pedro do lado dele, dizendo assim, não, bota isso, mas Pedro, isso aqui é contra você, está mostrando que você foi um sujeito que se virou contra Jesus. Ele diz, bota, porque foi isso que aconteceu. É claro que isso tudo é uma fantasia, mas como o carnaval está se aproximando, então é uma fantasia. A fantasia, mas que é real. Ou seja, ela mostra essas figuras, especialmente Pedro. Marcos, sendo, digamos, o secretário de Pedro, não poupa Pedro. Daí o evangelho dele ser preciosíssimo, como os outros. Mas este, para mim, é talvez o mais, tirando João, é claro, mas esse daqui é fundamental. E tão fundamental porque ele não perde tempo com, como eu disse, com adjetivos e advérbios. Ele vai direto ao ponto, ele põe o dedo na ferida. Por isso é que o evangelho dele é o menor, é o mais curto. São 16 capítulos. E ele, como não tem meias palavras, ele começa dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. Princípio do Evangelho. Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia. É como se Marcos estivesse dizendo, eu estou escrevendo aqui esta boa notícia que eu quero que vocês conheçam. Vou passar para vocês uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Ele bota princípio do Evangelho de
Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus Cristo. Então nós podemos tirar daí, dessa maneira como Marcos escreveu, que Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia. É isso que ele está querendo mostrar. Sem perder tempo com palavras, com enfeites, com penduricalhos aqui e ali. Ele podia dizer, princípio do Evangelho do grande Jesus. Não precisa nada disso. É Jesus Cristo. E basta dizer que ele é a boa notícia. Portanto, e boa notícia é o significado da palavra Evangelho, então ele é o Evangelho. Mas quem é Jesus Cristo para Marcos? É o Filho de Deus. Este é um ponto fundamental, meus amigos. Os 16 capítulos do Evangelho de Marcos têm por objetivo mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que ele não usa o artigo "o" na frente. Isto é para João. Ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. Portanto, o Filho de Deus é um aposto de Jesus Cristo. É aquilo que na essência Jesus é, Filho de Deus. Agora ele vai passar todo o Evangelho, quer dizer, toda a narrativa dele, para provar isso. Para mostrar quem é Jesus Cristo. Para dizer, para deixar bem claro que ele é Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de Marcos, embora termine no capítulo 16, versículo 20, 27, uma coisa assim, na realidade ele vai terminar antes. No capítulo 15, versículo 16. Porque com essa afirmação daqui, que Marcos faz no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus, essa afirmação será concluída lá na frente, no capítulo 15, versículo 16, quando Jesus morre na cruz e o centurião que tinha metido a lança nele olha para Jesus e diz: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Um pagão é o primeiro a reconhecer: este homem é o Filho de Deus. Marcos bota na boca de um pagão esse reconhecimento que os conterrâneos de Jesus, os irmãos de Jesus, não quiseram reconhecer. Tanto que o mandaram para a cruz. Foi um pagão que disse. Então, nós podíamos pegar esse primeiro versículo de Marcos e concluí-lo lá no capítulo 15, versículo 16. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Esta é a expressão do pagão que nós deveríamos repetir diariamente, para nós próprios, como um complemento do credo, quer dizer, do creio, da nossa crença, da nossa fé. Dizer para nós próprios, ao longo do dia, repetidas vezes: sim, eu creio, Senhor, que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas, há sempre o mais, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Tu sabes que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu caio mais do que estou em pé. Aumenta a minha fé. Então, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
continua o texto de Marcos. Eu não estou lendo esse daqui, porque essa tradução daqui, para mim, é completamente furada. Mas ali tem uma Bíblia, e ali é melhor, está melhor. Jesus, Filho de Deus, como anunciou o profeta Isaías. Aí vem o texto do profeta, muito bem. Então, o anúncio de João Batista, então, aquele que é, ele diz, aquele que é e aquele que virá, as profecias. Na realidade, há duas profecias, uma de um profeta e a outra de outro profeta. Mas aqui, no texto, ela se engloba numa única profecia, que é como se fosse do profeta Isaías. Mas não é assim, não. Vamos dividir. Primeira profecia, Deus disse, como disse o profeta Isaías, diz aqui o texto. Então diz assim, Deus disse, eis que enviarei o meu mensageiro adiante de você. Deus está falando do Filho, quer dizer, está falando do Messias, daquele que ele enviará para resgatar o povo. Mas adiante dele, quer dizer, na frente dele, antes dele virá um outro, que é um mensageiro de Deus. Isto diz a profecia. E esta profecia foi escrita uns 400 anos antes da vinda de Jesus. Porque o autor da profecia é Malaquias. Então, a primeira das profecias citadas é de Malaquias, capítulo número 3, versículo número 1. Ele é que diz isto que está aqui. Deus disse, enviarei o meu mensageiro na frente de você para preparar o teu caminho. Para preparar o caminho. Então, antes da chegada do Messias, o caminho percorrido pelo homem, percorrido pela criatura humana decaída, cheia de pecados, o caminho que é pecaminoso tem que ser preparado. E quem vai preparar é um mensageiro, quer dizer, é um enviado de Deus, um profeta. Por isso que a Epístola aos Hebreus, repito, começa assim, no princípio Deus falou pelos profetas, quer dizer, nos tempos antigos falou pelos profetas. Então, na iminência da chegada do Messias, aparecerá um outro profeta, cuja missão será preparar os caminhos. E logo a seguir, Marcos, que citou essa passagem de Malaquias, portanto está lá no Antigo Testamento, está lá sendo provado que o que vem adiante nasce lá atrás no Antigo Testamento. Portanto, não se pode afastar o Antigo Testamento da compreensão do Novo, mas o Antigo só se compreende com o Novo. Então, tendo citado Malaquias, cuja passagem termina em preparar o caminho, aí sim, entra o maior de todos os profetas, Isaías, no capítulo 40, versículo número 3. A profecia de Isaías é a maior de todas, tem 66 capítulos. Por isso ele é o grande profeta, é o maior de todos. E é também o profeta do Messias, por excelência. É Isaías quem mais fala do Messias. É Isaías quem nos apresenta o retrato do Messias. Quem será o Messias? Só que Isaías, o primeiro, são 3 Isaías, o primeiro Isaías escreveu 800 anos antes de Cristo. O segundo Isaías, que é este aqui, porque começa exatamente no capítulo número 40, a história narrada por Isaías, porque era o maior de todos, mas é uma outra pessoa, que segue evidentemente o pensamento de Isaías, e aparece como Isaías.
No capítulo número 40, se inicia o segundo livro de Isaías, eu disse são 3. Então, o capítulo do 1 ao 40 é o primeiro Isaías. Do 40 para o 40 até o 55 é o segundo Isaías. Esse segundo Isaías é o profeta da consolação. Todos esses textos apareceram num momento muito difícil para o povo de Deus, que estava no exílio, que vivia na Babilônia, que tinha sido escravizado novamente. Da mesma forma que o povo original fora escravo no Egito, e de lá fora libertado por Deus, tendo à frente o emissário de Deus, que foi Moisés, atravessando o deserto, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, e mais tarde atravessando o Jordão, onde hoje é a famosa faixa de Gaza, atravessando o Jordão também a pé enxuto. Esse povo que saíra do Egito para a Terra Santa, seguindo aquilo, seguindo o que Deus lhes prometera. Não prometeu uma vida fácil, apenas prometeu a terra, a terra que ele chamou da promissão, onde corre leite e mel. Então eles, em busca dessa terra, gramaram uma vida duríssima no deserto durante 40 anos. Então este povo, que pela segunda vez estava no exílio, aí já da Babilônia, anos 587 para frente, até 547, o que acontece? Acontece que esse povo precisava ser, primeiro, animado. Segundo, não perder a fé. Vocês hoje são prisioneiros. Vocês hoje estão caídos. Vocês hoje têm o tacão do opressor nos teus ombros. Mas dia virá. Creia que dia virá em que o Messias chegará. O Messias quem é? O ungido de Deus, o enviado de Deus, o Cristo. Porque a palavra Cristo significa Messias. Messias foi traduzido por Cristo, que é a mesma coisa, o ungido de Deus, só que em grego. O ungido virá, e virá para salvá-los, virá para libertá-los, virá para resgatá-los, virá para levá-los para a sua terra. De novo, ele será o novo Moisés, a figura do novo Moisés. Ele será o novo Moisés. Moisés foi o primeiro a levar, agora vem o outro, e o outro os levará de novo, tirará do exílio, tirará da escravidão, libertará da opressão para a terra onde corre leite e mel, a terra de vocês, que vocês reconstruirão. É isso que os profetas anunciam. Malaquias disse isso, mas era preciso preparar. Então esse Isaías que está aqui, que diz o seguinte: eis que há alguém que clama no deserto, segundo esta palavra, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para eles, isto é, aplanai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, na palavra original. Só que aqui é dito o seguinte: eis que uma voz grita no deserto. É assim o texto que está aqui, o texto que foi impresso. Mas Isaías original, o Isaías que escreveu isso, não escreveu assim não. Há uma sutil diferença entre uma coisa e outra. Não é eu sou a voz. João Batista, que foi quem citou isso, vai se apresentar como a voz que clama no deserto, quer dizer, para dizer que ele é aquele mensageiro que vinha antes, que ele é o precursor do Messias.
Malaquias disse que chegaria um precursor, não é? Que iria preparar o caminho. E depois, isso aqui, no capítulo 3, versículo 1. Mas lá no versículo 23, ele vai dar nome para esse. Vai dizer que é o Elias, o profeta Elias. Tanto que muito mais tarde perguntarão a João se ele era Elias. E vão perguntar, e Jesus, ao perguntar aos seus discípulos, vai querer saber o que é que o povo diz, quem é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, mas ninguém disse que ele era Jesus, o Filho de Deus. Então, o que Marcos está mostrando aqui, juntando essas duas profecias, é que esse precursor, quer dizer, ele virá antes do Messias. Não é ele o Messias. Ele virá para iluminar o caminho, muito embora ele não seja a luz. E isso o próprio João humildemente vai reconhecer. João Batista humildemente vai reconhecer. Então, o que acontece? Com essas duas profecias, João anuncia a chegada iminente do Messias. Então, nessa época de João, nós estamos lá pelo ano 26, 27. Quer dizer, podemos dizer mais ou menos assim. Nessa época em que João Batista começa a sua pregação, ele começa a sua pregação na qualidade de precursor do Messias. Ele tem consciência de que ele é a voz que clama: preparai no deserto os caminhos do Senhor. Preparai no deserto, porque todos vivem no deserto. O deserto a que nós somos condenados pelo pecado. Então, preparai nessa terra de pecado os caminhos do Senhor, porque Ele já está no meio de nós. Ele já chegou, e mais um pouquinho Ele vai se apresentar. É isso que João Batista está querendo dizer. E aí aparece, novamente voltamos a Marcos, que depois das duas profecias, anuncia o nome, ou diz o nome de quem as proferiu. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Batismo de João, arrependimento e purificação. João disse que para receber o Messias, para receber a graça de Deus, era necessário primeiro estar limpo. E para estar limpo era preciso arrepender-se dos pecados. Primeiro, reconhecer-se pecador. Segundo, arrepender-se dos pecados. Através de quê? Da confissão. E terceiro, o batismo, que era de purificação. Portanto, a pessoa que queria entrar novamente na graça de Deus, tinha que estar pronta para a chegada do Messias. Tinha que deixar de lá, tinha que aplanar no deserto da sua vida as estradas, endireitar as veredas, acertar o caminho. E acertar o caminho é acertar a vida. Será que isso só valia no tempo de João Batista? Ou continua a valer hoje
aliás, com mais necessidade. Então, João pregava esse tipo de batismo e oferecia esse tipo de batismo para o povo. O batismo do arrependimento, o batismo da purificação. É preciso estar arrependido, é preciso se humilhar, é preciso reconhecer que é fraco, é preciso reconhecer que é pecador, para poder, então, receber o reino de Deus e dele fazer parte. Quando eu digo receber o reino de Deus, receber aquele que vem anunciar a chegada do reino. As pessoas precisam estar purificadas para receberem o Cristo. É por isso que nós temos o sacramento da confissão, antes da comunhão. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E Marcos continua dizendo que muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém, longe para burro, muito longe, ainda mais naquela época que tinha que ir a pé, ou então no lombo do burro, ninguém pegava avião, iam ouvir João, muitos moradores. Então havia muita gente esperando mesmo. Estava na expectativa da chegada do Messias. Só que, erroneamente, eles achavam, e João também, pelo que João vai dizer depois, que o Messias que chegaria era um guerreiro. Ele vinha com a espada na mão para cortar a cabeça de todo mundo. E vinha com a pá para joeirar o trigo. Quer dizer, para bater no trigo. A gente sabe que a colheita do trigo, quer dizer, se fazia assim naquela época, pegava-se uma pá e ia batendo nas espigas, para que as espigas caíssem. Hoje é claro que há máquinas, mas naquela época era assim. Por isso, no texto bíblico aparece a palavra uma pá. João diz que ele vem com uma pá na mão. Por quê? Porque ele achava que o Messias viria como um conquistador, um guerreiro, montado num cavalo de fogo, como Elias. E com essa espada de fogo na mão ia cortar a cabeça de todo mundo. Só uns pouquinhos ele ia dizer, não, você vem para cá. Então, como João está falando para todo mundo, diz, e se você não quiser ter a sua cabecinha decepada, se você não quiser levar com uma pá na cabeça, você trate de se purificar. E antes de se purificar, confesse os seus pecados. Então, na realidade, era isso. O povo chegava para João e tinha que publicamente confessar os pecados. Imagina você, um daqueles vendedores de tâmaras, chegar lá, a minha balança é muito boa, eu boto um peso de 1 quilo que só pesa 800 gramas. Quer dizer, ele está roubando 200. Ele tinha que chegar e dizer isso. Se ele quisesse efetivamente receber a purificação. Mas o arrependimento era isso. Era o rito do batismo, de entrar na água, etc., etc., e se limpar. Esse rito tinha um significado. Quer dizer, você entra na água uma pessoa e sai da água outra pessoa. Era um compromisso que se assumia para modificar de vida. A isso dá-se o nome de conversão. Vai-se por um caminho, num determinado momento a gente chega à conclusão de que esse não é o caminho, o que é que faz? Faz uma conversão, quer dizer, dá uma volta, meia volta, isso acontece na estrada. Meia volta, não, a entrada era lá atrás, aí dá meia volta e vem. Para novamente entrar na estrada.
O que João pregava era um batismo de purificação, que era um batismo de conversão. Em primeiro lugar, convertam-se. Assumam o compromisso de não cometerem mais os mesmos pecados. Assumam o compromisso de mudarem de vida. Mas não é mudar de vida apenas, é aquilo que em grego chama-se metanoia, é virar a vida de ponta cabeça. O que está para cima vai para baixo, o que está embaixo vem para cima. É como na roda gigante. Era isso que João pregava. E para lá corriam milhares de pessoas. A população da Judéia, de Jerusalém, que era a capital, iam todos para o Jordão, a fim de ouvirem João. O capítulo número 6 mostra por que ouviam João, por causa da figura de João. Mas nós não vamos ficar nesse capítulo aqui. Vamos logo apenas entender isso, que muitos iam da cidade de Jerusalém e iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados. A palavra de João era tão forte que eles confessavam os seus pecados. Isto é uma característica dos grandes pregadores. Eles atraem as pessoas que se sentem profundamente tocadas pelas palavras dos pregadores. E aí realmente acabam se modificando. Mas não é sempre assim. Tem muita gente que, para quem as palavras entram por um ouvido, saem por outro. E tem muita gente que simplesmente não aceita, tem a liberdade de não aceitar. No século XIII, acontecia a mesma coisa. Aí um homem andando pela cidade pregando uma conversão do povo daquela região. Aí pregou. Ninguém lhe deu bola. Ninguém parava para ouvi-lo. A imensa maioria voltava-lhe as costas. Mas ele não estava falando dele. Ele estava falando de Deus. Estava falando do Cristo. Estou falando do século XIII, quer dizer, 13 séculos depois de Jesus Cristo. Lá pelos anos 1220, mais ou menos. Aí o que acontece? Esse pregador saiu da cidade, já que ninguém lhe dava ouvidos, homens, mulheres, não lhe davam ouvidos. Preferiam continuar naquela vida pecaminosa, vamos dizer assim, que eles levavam, não queriam se converter. Aí ele saiu para a beira do mar e começou a pregar. Quando ele começou a falar, ele diz, bom, já que você, o homem, não quer me ouvir, eu falarei para os peixes. Aí começou a falar para os peixes e os peixes afloraram. O mar ficou coalhado de peixes ouvindo a palavra do pregador. Porque o pregador falava das coisas de Deus, e Deus é o Criador de tudo. A criação inteira se botava ao ouvido, se botava atenta àquilo que o Criador dizia, a criação inteira. Esse pregador chamava-se Antônio. É aquele que a gente conhece como Santo Antônio. Aquele, cuja figurinha, mas assim, uma carinha, uma bochechinha vermelha, porque é português, careca, pequenininho, não é nada disso. Era um jeito grandão e que tinha uma língua que ia daqui a Praça de Penha. A língua dele está conservada lá em Pádua. É uma relíquia. Está lá, num escrinho, na capela de Santo Antônio em Pádua, na Catedral de Santo Antônio. Está lá, está lá. Aquilo é um símbolo de um homem que falava vibrantemente do Cristo. E se os homens não queriam ouvir falar de Cristo, os peixes ouviram. Os passarinhos ouviram, isso está registrado. Antônio, que a gente chama de Santo Antônio de Lisboa, né, dia 13 de junho, ou Santo Antônio de Pádua, é a mesma coisa, é a mesma figura, mas que a gente só se lembra como um santo casamenteiro.
Vai lá botar um rolinho de papel para pedir casamento. Ao invés de pedir a graça da conversão. Que era disso que Santo Antônio falava. Pois muito bem, então está aqui João. Muitas pessoas acorriam para ouvir João e diziam aqui, e João, eles confessavam os seus pecados, registro. Confessavam. Ouviam a palavra de João, se sentiam tocados, porque tinham o coração aberto para aquilo. Outra maneira de entender as coisas. Nós ouvimos a palavra aqui, o Evangelho tem que ser ouvido. Não somos surdos, ouvimos, porém, ele é para ser acolhido no coração. Portanto, não é só ouvir, é escutar. É escutar no coração. Meditar a palavra. E, claro, sair dali e pôr em prática. Já convertidos. Isto é para todo dia, não é só para o domingo, não. Por isso é que a Bíblia tem que ser aberta diariamente. Não é para ficar em cima da estante. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João não apareceu na beira do mar. João apareceu na beira do rio. E aqui também existe um símbolo. João batizava aquelas pessoas que se arrependiam e que assumiam o compromisso de mudar de vida. Acho que bem a maioria não mudou nada, mas assumiam esse compromisso e os batizava na água. Na água o quê? Corrente. A água em que eles entravam, quando eles saíam da água, a água já não era mais a mesma. Por quê? Porque ela tinha passado por eles. Eles submergiam na água. Quer dizer, botavam a cabeça lá dentro d'água. E aí subiam novamente. E na hora que eles subiam, a água já tinha passado. Quer dizer, os pecados já foram. Daí a água corrente. Ela leva os pecados. Não é assim o rito do nosso batismo? Não se verte a água corrente na cabeça do batizando? Por que não se pega um lenço molhado e passa na cabeça? Porque tem que ser água corrente. Embora aquela criança, que é para afastar, que é para apagar o pecado original. É um símbolo, claro. Mas não estou falando do batismo, o batismo fica para outro. E aí vamos para o final. Depois do versículo número 6, os versículos 7 e 8. Então está aqui a água e o sangue, eu já vou voltar a isso. Quer dizer, para falar do verdadeiro batismo. É João quem nos dá a ideia do que é o verdadeiro batismo. Quando Marcos, falando, botando na boca de João, nos deixa essas palavras. É João dizendo para aqueles que o ouviam: depois de mim vem alguém que é mais forte do que eu. É o mais forte. Vem alguém que é mais forte do que eu, mais poderoso do que eu. Alguém que é mais forte, que virá porque já veio. O poder dele é esse. Ele veio antes, ele existia antes, ele é agora, está aqui, mas ninguém o conhece e virá. Isso é na época de João Batista. Nem ele sabia quem era Jesus. Ele vai saber por indicação do Espírito Santo. Então ele diz aqui para o povo, ele é mais importante, ele é mais poderoso, é mais forte do que eu. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar
as correias das sandálias dele. Isto aqui é extremamente importante, se nós entendermos antes a tradição dos judeus. Para os judeus, isto era trabalho de escravo. Se abaixar e desamarrar as sandálias do amo. Isso era trabalho de escravo. Nenhum judeu podia fazer esse trabalho, porque nenhum judeu era escravo. Pois João se coloca na qualidade de escravo. Ele se rebaixa a esse ponto. Eis a humildade de João Batista. Ele é o maior de todos os profetas. Ele é a ponte que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, porque é com ele que Jesus vai entrar no mundo. Mas ele, falando de Jesus, ele diz, ele já existia antes de mim. Ele existe e ele virá. Portanto, ele é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as sandálias dele. Quer dizer, eu sou menos que um escravo para ele, diante dele. É esse que vai chegar. É esse que é o Messias. Estejamos preparados para recebê-lo, purificados, convertidos. E aí ele termina dizendo, no versículo 8, Marcos diz, eu batizo vocês com a água. É João falando, não é João Batista. Eu os batizo com a água, mas ele os batizará no Espírito Santo. Alguns traduzem como, ele os batizará com o Espírito Santo. Eu prefiro dizer no. Aliás, a palavra original é no mesmo, a tradução seria no. Mas serve com. Ele os batizará no Espírito Santo. E o batismo verdadeiro que nós recebemos, então tem o batismo verdadeiro, é o nosso. É aquele que nós recebemos ainda crianças. Mas o verdadeiro batismo, para usar a expressão de São João, evangelista, o verdadeiro batismo é outro. É aquele que nós recebemos do alto da cruz. É o sangue de Jesus derramado sobre nós. É nesse sangue que nós somos verdadeiramente batizados. Que é a Eucaristia. O que aconteceu na cruz? O centurião foi lá, espetou o coração de Jesus e do coração aberto de Jesus saíram o quê? Sangue e água. A água como símbolo do batismo, desse batismo. Do batismo que nós recebemos como crianças. E o sangue como o verdadeiro batismo. Ou seja, a Eucaristia que nós tomamos a cada missa a que assistimos, de que participamos. Por isso, nós temos que ter essa consciência profunda do que significa o batismo para nós. Os dois grandes sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A Eucaristia complementa o batismo. O batismo abre caminho para a Eucaristia. Este ano nós vamos seguir o Evangelho de São Marcos. Então, isto aqui foi o início, a preparação. A preparação para a chegada do Messias. Então, a Marcos vai caber a tarefa maior, mais brilhante, de apontar o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira
o pecado do mundo. E Marcos vai mais longe, já vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, quer dizer, aquele que vai se entregar, vai doar a sua vida pela vida de todos. Nós vamos ver no nosso próximo encontro, se Deus quiser, vamos ver o batismo de Jesus. Como é que ele aconteceu? Mas sempre seguindo São Marcos. Vamos deixar um pouquinho de lado Mateus e Lucas e vamos seguir São Marcos, que na realidade foi o primeiro a escrever. E como ele fala diretamente, ele fala objetivamente, como nós estamos vendo, fica mais fácil de a gente entender. Porque, afinal de contas, Marcos escreveu para a comunidade cristã de Roma, da qual nós somos os herdeiros. Então, ele está escrevendo para nós também. Por isso, quando ouvirmos o Evangelho dos domingos e dos dias de semana, neste ano litúrgico B, vamos estar sempre muito atentos, porque as palavras de Marcos não são difíceis de entender. João pode ser, mas Marcos não é tão difícil de entender. Ele é simples, direto, objetivo. Ou então a gente diz curto e rasteiro. Dá para todo mundo entender. Mas não é só entender, é pôr em prática aquilo que ele nos diz para fazer. E assim agindo, nós poderemos entender perfeitamente bem o que significa Jesus na nossa vida. Como o vemos, como o acolhemos, como praticamos os seus ensinamentos, porque tudo isso é para nós. E somos nós hoje que temos que ser alter Christus, ipse Christus, isto é, outro Cristo, o próprio Cristo. Marcos nos convida a vivermos o nosso batismo. Marcos nos convida, com uma linguagem simples, direta, objetiva, sem lantejoulas, sem nenhum penduricalho, a conhecer Jesus na sua verdadeira expressão humana, sabendo que naquele homem está contida toda a infinita divindade de Deus. E como Jesus nos fez seus irmãos, nos ensinando a chamar Deus de Pai, Abá, Pai Nosso. Entender isso a partir de Marcos é compreender que na nossa humanidade está contida a divindade de Jesus. Porque ao ressuscitar, ele já nos ressuscitou. Ao ascender aos céus, ele já subiu para os céus conosco. Porque ele foi exatamente para o céu, para dentro, para o interior, para o coração de Deus. É aquela nuvem que o encobre, levando-nos a nós todos. Nós por quem? Ele, por amor, deu a vida. O Cordeiro de Deus. Mas isso quem vai dizer é João Batista. E ainda dele, por causa do batismo de Jesus, nós vamos falar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Até lá, peçamos a Nossa Senhora, a mais perfeita e fiel discípula da palavra, que nos ajude a compreender bem a palavra de Jesus e a fazer tudo o que ele nos diz para fazer pela palavra.
Coloquemos essa palavra, primeiro a acolhamos no nosso coração, meditemos sobre ela e a coloquemos em prática, enquanto caminhamos na estrada de Jesus, iluminada pelo olhar brilhante e faiscante de São Marcos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Marcos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.